Na vida nós temos diversas batalhas a lutarmos. E por sermos pessoas de força, capacidade limitada, saber bem onde vamos colocar nossa energia se mostra vital para chegarmos à vitória. Eu quero apresentar aqui uma batalha que você não pode perder. Uma batalha que você precisa ser vitorioso. Por isso eu te convido, fique conosco. Olá, a graça e paz, meu nome é Murilo Candeias, sejam bem-vindos, este é o nosso canal. Assim como falamos na introdução, nós somos pessoas de força limitada, não temos energia a desperdiçar. E assim sendo, precisamos saber exatamente em quais batalhas da vida nós iremos colocar essa energia. Eu entendo que somos desafiados todas as manhãs a levantarmos e a irmos trabalhar. Eu quero compartilhar um exemplo muito simples e que é bastante verdadeiro, que é aquilo que os cariocas têm que passar todos os dias para ir ao trabalho. Aqueles que fazem uso do transporte público, e eu tenho alguns amigos que fazem uso, eles me relatam o quão difícil é você se transportar de um lado ao outro, fazendo uso do transporte público, do BRT, de um trem, seja lá o que for. Mostra-se uma batalha física, o simples fato de você se locomover para ir e voltar do trabalho. Mas eu quero aqui te aplaudir e te dizer, você é um bem-aventurado. Você tem escolhido a melhor parte. Você tem escolhido ser uma pessoa honesta, verdadeira e tem enfrentado a falta de educação de outras pessoas, a falta de ônibus de forma farta. Você tem enfrentado a batalha que se mostra necessária a fim de sair vitorioso e no final do mês conseguir, com o seu esforço, o seu salário, a retribuição por aquilo que você tanto lutou, por aquilo que você tanto batalhou durante todo o mês. Eu quero aqui dizer que você certamente é uma pessoa bem-aventurada. Você também pode ser alguém que está passando por uma doença grave, e você precisa escolher que tipo de tratamento você vai fazer. Se tratamento A ou se tratamento B. Você também pode ser alguém que está a escolher em qual instituição você vai matricular o seu filho. Você quer que seu filho seja uma pessoa íntegra, de bom caráter, uma pessoa reta. E você já percebeu que não é em toda escola que você obterá êxito nisso. E por isso você está fazendo uma luta diária, a peneirar, a saber em qual lugar você vai confiar o seu filho para que a educação dele seja então agregada. Logo nós percebemos que a vida se mostra um desafio, onde nós temos diversas batalhas a lutarmos, a participarmos. E torno a dizer, por saber que você e que eu somos pessoas de força, de condição, de energia limitada, sabermos exatamente a maneira de entrarmos e em qual batalha entrarmos é vital para sairmos vitoriosos dessas batalhas. E eu quero aqui elencar uma batalha que eu e você não podemos deixar de participar. Uma batalha em que nós temos que sair vitoriosos dela. E que luta é essa? Que batalha é essa? Ainda antes, eu quero agravar contigo a seriedade desta batalha. E para isso, eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. O capítulo é o 14, do versículo 31 ao 32. Lá Jesus Cristo compartilha uma parábola, onde ele traz para a gente princípios que são bastante importantes, a fim de sabermos em qual batalha vamos colocar a nossa energia. O resumo da parábola é o seguinte: 2 reis estão em batalha. E ele diz o seguinte: qual desses reis não se assenta de antemão, a fim de saber se com 10.000 ou com 20.000 homens irá dar conta de sair vitorioso desta batalha? Porque se ele entender que não terá soldados o suficiente para sair vitorioso desta batalha, então ele manda uma embaixada a fim de conquistar então um termo de paz. Mas aqui eu estou para te falar que esta batalha, esta luta que nós vamos enfrentar, nós não podemos enviar um tratado de paz. E nós também não podemos não participar dela. Todos nós, ao nascermos, fomos inseridos nesta batalha. E esta batalha é a luta, a guerra
contra o pecado. Todos nós estamos inseridos nesta batalha tão ferrenha. E ela é ferrenha porque ela é mortal. Porque ela traz morte física e morte espiritual. A exemplo de morte física, eu quero te dizer que o pecado é aquilo que faz o ladrão sair a roubar. E isso o permite ser morto. Morte espiritual, o pecado é aquilo que o permite, que o faz ganancioso a roubar e se afastar de Deus. E uma vez que ele se afasta de Deus, a Bíblia é clara em dizer que o pecado é aquilo que faz separação entre os homens e Deus. E se nós estamos afastados de Deus, nós então estamos caminhando francamente em direção à morte. Meu irmão, minha irmã, eu quero chamar a tua atenção e te dizer, certamente, sem medo de errar, a batalha que você precisa lutar, cotidiana, diariamente, com toda a sua energia, com toda a sua força, a fim de sair vitorioso dela, é a batalha contra o pecado. Mas eu também quero te dizer que eu me assentei, como aqui estou assentado agora, e fiz contas para saber se eu teria forças para ganhar, para vencer o pecado. E a infeliz conclusão que eu cheguei foi que não. Tal qual você também chegará a esta conclusão. Você não tem forças para vencer o pecado. Você não tem forças para vencer a mentira, o engano, o roubo, a cobiça, a inveja, a lascívia, a falta de domínio próprio. Você não tem forças para isso. E o que você irá fazer? Irá se render? Irá levantar a sua bandeira branca? Eu quero te dizer com toda a minha força que não. Você não pode, eu não posso. Além de não poder, não devemos. O que faremos então para sairmos vitoriosos desta batalha que precisamos, que é contra o pecado, desta luta que precisamos vencer? O que iremos fazer? Iremos pedir ajuda. Nós iremos ao Rei dos Reis. Nós iremos ao Senhor dos Senhores. Nós iremos ao Criador de todas as coisas. Nós iremos a Deus, nós iremos a Jesus Cristo. Nós iremos à pessoa do Espírito Santo, a fim de pedir, ajuda-nos, faça-nos vitoriosos, porque nós queremos vencer esta ferrenha batalha contra o pecado. Eu quero ler contigo um texto que foi escrito pelo apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, o capítulo é o 15. Perceba o que este apóstolo diz. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Assim está escrito: onde está, ó morte, a sua vitória? O que ele está dizendo? Ele está fazendo uma interrogação à morte. Onde está a vitória da morte? Onde ela se firma? Ele responde: o aguilhão da morte é o pecado. O aguilhão é o ferrão. A arma que a morte usa para sair vitoriosa, então, qual arma é essa? É o pecado. E a força do pecado é a lei. O que ele está dizendo? O pecado é o aguilhão, é a espada. E a força que move a espada é a lei. E o que é isso? O que é a lei? A lei é o manifestar daquilo que é proibido. Se não estivesse escrito que roubar é errado, você poderia fazê-lo. Se não tivesse escrito não pise na grama, você poderia pisar. O que é, então, a força do pecado? É a lei que é manifesta. E a lei está aí exposta na sua mente, no meu coração, a dizer que isso ou aquilo é errado, de maneira tal que você, então, se tornou refém da morte, do pecado e do seu aguilhão. Como, então, sair vitorioso? Como sairemos vitoriosos dessa batalha que precisamos participar, que não podemos ficar de fora? Olha, na continuidade da leitura ele nos diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, nós não temos um outro adversário tão ferrenho quanto o pecado. Porque a doença, ela dá e passa. A escassez financeira, ela dá e passa. E até mesmo a doença, ela pode servir como um bom veículo para as nossas vidas. Se você é uma pessoa soberba, quem não conhece alguém que antes da doença
era de nariz em pé, mas que depois a doença o tratou e ele se tornou uma pessoa humilde? Eu posso dizer isso a meu respeito. Eu era um tipo de homem antes de sofrer um acidente. Depois desse acidente, Deus me fez uma outra pessoa, diferente. Então, ainda na doença, na escassez financeira, na pobreza, numa problemática através de um acidente que possa nos acontecer, nós podemos extrair coisas boas desses acontecimentos. Porém, não há nada de bom que possamos extrair do pecado. A mentira, a lascívia, a cobiça, a inveja. Não há nada de bom nisso. E por que eu te faço tal afirmação? Porque o pecado, ele se levanta contra Deus. E se Deus é plenamente, totalmente bom, alguém para se levantar contra ele tem que ser plenamente, totalmente ruim. Mas eu quero te dizer, tal qual o apóstolo Paulo disse, a minha e a sua vitória contra este pecado está em Jesus Cristo, nosso Senhor. E como fazemos então para sairmos vitoriosos contra o pecado? Nós precisamos crer em Jesus Cristo. Nós precisamos crer na sua morte substitutiva, ou seja, ele morreu a fim de pagar os meus pecados, a fim de me fazer vitorioso contra todos eles, e não apenas contra o pecado que eu cometo hoje ou contra aquele que eu cometerei amanhã. Aqueles que creem em Jesus Cristo foram feitos vitoriosos de todos os pecados. Essa é uma ótima notícia, meu irmão e minha irmã. Certamente nós iremos nos arrepender toda vez que o pecado vier à nossa mente, toda vez que nos lembrarmos dele. Mas eu quero te dizer que aqueles que creem em Cristo Jesus, eles são mais do que vencedores. Nessa batalha que você agora vai escolher participar, e que você, quando fazê-lo, vai escolher participar escolhendo em Cristo Jesus, eu quero te dizer, a tua vitória está garantida em Deus, em Cristo Jesus. Eu não mais pecarei, você não mais pecará. Por quê? Porque Jesus Cristo nos deu a vitória contra o pecado. E naquele dia, naquele grande dia da sua volta, nós iremos dizer, tragada foi, ó morte, pela vitória. E que vitória? Vitória em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós não mais pecaremos contra o Senhor, nós não mais pecaremos um contra os outros. Nós seremos transformados, seremos pessoas plenamente santas. Meu irmão, isso é maravilhoso. O mundo seria uma graça estupenda, um lugar magnífico se não fosse o pecado. E nós, que fomos feitos vitoriosos em Deus contra o pecado, iremos ser inseridos numa nova terra, num novo lugar, onde não haverá mais morte, nem dor e nem pranto. Por quê? Porque já as primeiras coisas desta vida, inclusive o pecado, se passaram. E nós viveremos eternamente com Deus, que nos deu vitória sobre o pecado. Escolha fazer parte dessa batalha. Lute contra o pecado. Em Jesus Cristo você será vitorioso. Muito obrigado pelo seu tempo. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.